Estou falando com Arley Damo, professor de antropologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, que pesquisa futebol e também Copa do Mundo, mega eventos esportivos. Arley, como estão os preparativos da Copa do Mundo em Porto Alegre? Bom, Porto Alegre é uma das 12 cidades sedes. A princípio tinha-se pensado que também seria uma das sedes para a Copa das Confederações, mas em função do atraso nas obras do estádio Beira-Rio, que é um estádio privado, que está sendo reformado, não está sendo construído desde o início, mas houve um atraso em função de um acerto ou de um desacerto entre o clube e a empreiteira. Não vai ser realizada a Copa das Confederações, então vai ser só a Copa do Mundo. Do ponto de vista das obras de circulação viária, não tem obras de grande impacto. As obras que estão programadas estão sendo realizadas. Algumas obras que a cidade tinha expectativa de que poderiam ser realizadas com a Copa foram proteladas, como é o caso do metrô, que é uma demanda antiga da cidade. Então ele não vai ficar pronto, não tem tempo hábil para talvez sequer começar até a Copa do Mundo. Eu acho que isso, sob certo aspecto, é um ganho, inclusive, porque se tivesse que ficar pronto com a Copa do Mundo, entraria naquela lógica do superfaturamento, do apressar as obras. Então essas obras de grande vulto, eu particularmente prefiro que elas sejam realizadas no tempo que é necessário, com planejamento devido, para não se construir coisas que depois não têm utilidade. O que eu acho que é interessante de destacar no caso de Porto Alegre é que agora, no mês de dezembro, vai ser inaugurado o novo estádio do Grêmio porto-alegrense, que na verdade o estádio pertence a uma empreiteira chamada OAS, uma empreiteira de capital português, e ele é um estádio construído basicamente com capital privado, com algumas pequenas concessões públicas, e é um estádio que não vai ser utilizado para a Copa do Mundo, o que eu acho uma excrescência, né? Porque é um estádio que seria um modelo de como uma outra Copa seria possível, uma Copa financiada com dinheiro privado, sem necessidade do alocamento de recursos públicos e, estranhamente, né, o estádio está pronto, né, foi produzido em tempo recorde, mas não vai ser utilizado pelo menos para os jogos da Copa do Mundo. Por sorte, o outro estádio, que é o Beira-Rio, que pertence ao Internacional, também é um estádio privado, então, desse ponto de vista, acho que Porto Alegre está bem encaminhada. Digamos que nessa relação de investimentos públicos e investimentos privados, o nosso saldo é relativamente positivo. A cidade não está empenhando recursos para além das suas possibilidades, né? Os gastos, os empenhos estão dentro de uma lógica que eu diria uma lógica republicana, uma lógica aceitável. Porto Alegre é uma cidade tradicional de futebol no Brasil e vai ter, na verdade, poucos jogos na Copa do Mundo. Eu acho que Porto Alegre esperava mais. Você sente um certo desapontamento na população gaúcha? Não, acho que foi bem recebido. Na verdade, há uma concentração maior de jogos na região Nordeste, né, Sudeste e Nordeste, que foi assimilado pela opinião local como sendo algo compatível, em função de que se imagina, né, que uma boa parte dos torcedores serão de países europeus, e é um pouco o imaginário que os estrangeiros têm no Brasil, é um imaginário que corresponde mais ao Nordeste do que propriamente ao Sul do Brasil. Eu acho que não teve não tem queixas a esse respeito. A expectativa que se tem é de que a Argentina possa ser cabeça de uma chave de Porto Alegre, pelo menos essa é a expectativa do ponto de vista comercial, e que seria uma oportunidade então para atrair muitos argentinos, né, para a cidade. Tá bom, Ale, muito obrigado.